Olá, seja bem-vindo ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Vamos para mais um devocional com colagem. Nós vamos meditar hoje na palavra que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 30 a 44, que diz assim: a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo, para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então, saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até eles e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Então, aqui, através dessa passagem da multiplicação dos pães, eu quero meditar com você principalmente o versículo 41 e 42. Então, aqui eu vou pegar meu caderno e vamos fazer a nossa colagem. O versículo 41 e 42 diz assim: e tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou-os aos olhos para o céu e o abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Quando Jesus pediu aos seus discípulos que providenciassem alimento para mais de 5.000 pessoas, eles ficaram admirados e disseram que seria necessária uma pequena fortuna para alimentar tal multidão. Na economia de Jesus, o pouco com gratidão se torna bastante. O lanche de um menino alimentou uma multidão. Uma situação que parecia impossível de ser solucionada com os recursos humanos representa uma oportunidade para Deus. Numa ocasião de carência coletiva, os discípulos fizeram tudo o que podiam ao reunir o alimento disponível e organizar as pessoas em grupos. Então, em resposta a uma oração, Deus fez o impossível, tornando o pouco que tinha em muito para suprir com excelência as necessidades de todos. Às vezes nós olhamos para as nossas situações e vemos que não temos condição, não temos condições físicas, não temos condições psicológicas, não temos condições financeiras para realizar aquele sonho tão desejado no nosso coração. Mas Deus, Ele é capaz de realizar o impossível. Então não desista, faça o que está em tuas mãos, faça o bem ao próximo, faça o bem à sua família, faça o bem para o Senhor. Faça o correto, o que está na tua palavra, e Ele fará o restante. Seja obediente e dê o seu melhor, porque nós não somos perfeitos. Nós sabemos que somos falhos e somos pecadores, mas Deus quer o nosso melhor. Então, quando nós damos o nosso melhor, quando nós oramos, colocamos toda a nossa confiança no Senhor, de que Ele pode fazer o impossível, de que Ele pode fazer aquilo que nós não conseguimos. Então,
quando nós fazemos o nosso melhor e colocamos toda a nossa confiança no Senhor, Ele realiza o impossível. Ele dá as condições, Ele multiplica as forças, Ele multiplica a esperança, Ele multiplica a fé, Ele multiplica as condições financeiras. Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é aquele que providencia tudo o que nós precisamos. Por isso, não olhe para as condições humanas como os discípulos fizeram. Para eles, nunca aqueles 2 peixes com 5 pães iriam alimentar aquela multidão. Mas aos olhos de Deus, o impossível pode ser realizado. Confie nele e ele tudo fará. Por isso, quando estivermos diante de uma tarefa muito difícil, façamos o que for possível e peçamos a Deus para fazer o restante, e Ele realizará o impossível. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês, que o pouco com Jesus é muito. Nunca se esqueça disso, que o Senhor sempre vai fazer render o nosso pouco, nunca vai deixar faltar na nossa mesa. Confie nele. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!